Glória a Deus. Tem algum incendiário aí? Tem alguém com expectativa para aquilo que Jesus vai fazer? Tem alguém queimando por Jesus, irmão? Tem alguém que quer andar acima do medo, acima das crises, acima das críticas, acima das palavras contrárias, dos gigantes, dos desertos, das tempestades, das setas, dos dardos inflamados? Tem alguém que quer andar acima da frieza, acima de tudo aquilo que tenta parar você, diminuir você? Tem alguém que está junto comigo? Então declare comigo, diga: Pai, diga: eu creio que há poder no teu nome, diga, para mudar a minha história hoje. Não, você não está crendo nisso, irmão. Se você estivesse crendo, você estava celebrando. Declare comigo, diga: Pai, eu creio que há poder no nome de Jesus, diga, para mudar a minha história hoje. Hoje eu quero falar sobre abrir espaço para o novo de Deus. Você pode declarar isso comigo onde você estiver. Eu quero pregar como se você estivesse exatamente aqui. O auditório está vazio, mas eu sei que a gente tem milhares de casas cheias da presença de Deus. Então, aonde você estiver, declare comigo, diga: eu preciso abrir espaço, diga, para o novo de Deus. Sabe, tem uma frase do Oscar Wilde, eu já usei milhares de vezes, mas eu acho ela incrível. Ele diz: viver é a coisa mais rara do mundo, porque a maior parte das pessoas apenas existe. Viver é a coisa mais rara do mundo. A maior parte das pessoas apenas existe. E talvez seja exatamente isso que você está vivendo, irmão. Está existindo, talvez sobrevivendo. Talvez você só quer chegar no dia seguinte. E aí, olha para mim. Talvez você só quer pagar as contas no final do mês. Deus, eu só quero acabar 2020. Eu só quero que tudo isso passe. Eu só quero que tudo isso termine. Ei, Deus não te chamou para sobreviver, Deus te chamou para governar. Nós fomos chamados por Jesus para nos posicionarmos como reis e sacerdotes. E deixa eu te falar uma coisa: reis reinam, sacerdotes ministram. Deus está falando: ei, eu quero que você seja cheio da minha vida, que você aponte o caminho. Eu quero que você seja um reconciliador, assim como você foi reconciliado comigo através do sacrifício físico de Jesus. Eu quero que você reconcilie a criação também. Eu quero que Cristo em você se torne a esperança da glória. Eu quero que você e toda a sua casa sejam tão cheios da vida de Jesus que as pessoas vão olhar para você, mesmo sem você usar palavras, e elas vão desejar carregar o que você carrega. Agora eu quero que você reine também. Reine acima do medo, acima do pecado, acima da mentira, acima das críticas, acima das incertezas. Ei, olha para mim, irmão. Reinar não é algo que Deus tem para nós só depois que nós estivermos com Ele. Reinar é algo que Deus tem para nós em vida, porque Ele já está com cada um de nós. A promessa dele é: eu estarei em vocês e eu estarei com vocês. E muitas vezes a gente fica só esperando: Deus, eu só quero que tudo isso passe para estar mais perto de você. Deus está falando: filho, eu estou mais perto de você do que você imagina. Eu decidi habitar em você. Eu decidi fazer morada em você. Então o que eu tenho para você não é um governo no futuro apenas, mas é você governando as suas tempestades agora. Você pode declarar isso comigo? Levanta suas mãos, irmão. Eu quero ativar a tua fé hoje, pelo amor de Deus. Eu quero que você saia de um lugar de medo, de incerteza, e agora descanse num lugar que só Deus poderia preparar para você, num ambiente de milagres, de promessas, de proteção, de cuidado, de unção. Levanta suas mãos e declare isso comigo. Diga: Pai, diga, eu vou governar os meus medos. Diga: não são meus mais. Diga: o Senhor já levou sobre si. Diga: eu governarei acima das doenças. Diga: não são minhas doenças mais. O Senhor já levou sobre si. Diga: eu governarei acima das crises. Não são minhas crises mais. O Senhor já levou sobre si. Irmão, deixa eu te dar um conselho. Não tenta pagar algo que já foi pago, porque isso é um desperdício. Não tem nada pior do que a gente pagar uma conta que já estava paga. A grande verdade é que, para aqueles que estão em Cristo, o preço já foi pago. Você não precisa pagar mais uma vez aquilo que Jesus já pagou por você. Você está comigo? Diga amém. Então esse é o tema da mensagem de hoje: abra espaço para o novo de Deus. Osvaldo, faz favor para mim, se puder abrir só um pouquinho a câmera, só um pouquinho. Não, só abrir o ângulo aí, ó. Perfeito. Abre espaço para o novo de Deus. Sabe, eu lembro de uma citação de um pastor da Califórnia que, de tempos em tempos, ela me faz meditar. A citação dele é assim: olha, eu acho que muitos de nós não estão em um caminho, mas sim em uma rotina. Nós confundimos conforto com paz, crença com fé, riqueza com bênção.
e existência com vida. E por mais que essas coisas pareçam uma com as outras, elas não têm nada a ver uma com a outra. Irmão, não tem nada a ver você estar no caminho com você estar numa rotina. Às vezes a gente está caminhando, a gente acredita que está indo para algum lugar, mas olha para mim, se você não estiver caminhando nos lugares que Deus te chamou para caminhar, você está se cansando para chegar em lugar nenhum. Não tem nada a ver, irmão, riqueza com bênção. Porque riquezas podem ser conquistadas, bênçãos só podem ser derramadas. Não tem como você comprar uma bênção a não ser que o próprio Deus te dê. Sabe, não dá pra gente confundir crença com fé. Crença pode ser construída pelas experiências que a gente teve. Crenças podem ser construídas por ideias que a gente tem. Crenças podem ser construídas por sofismas ou por convencimento. Algumas coisas fazem sentido e a gente começa a caminhar porque aquilo faz lógica e cria uma crença em torno daquilo. Mas fé é uma firme convicção naquilo que Deus nos prometeu, mesmo que a gente não consiga ainda enxergar. Fé é a prova das coisas que não se podem ver. Irmão, fé é você estar tão convicto que aquilo que Deus te prometeu é real, que não tem espaço para dúvida. E aí eu creio que é esse tipo de vida que Deus está chamando a gente para viver, principalmente no meio de um período como esse aí. Eu quero que você esteja tão cheio de fé que não haja mais espaço para dúvida. Sabe, domingo eu falei sobre a importância de prepararmos o ambiente para os milagres. Eu falei sobre a importância de prepararmos o ambiente para as promessas. E hoje eu quero falar um pouco sobre a gente abrir espaço para o novo de Deus. Como assim, pastor? Abrir espaço para o novo de Deus? É porque às vezes a gente está com tantos medos, tantas dúvidas. Às vezes a gente está tentando se prender tanto ao pouco que a gente tem, que a gente está impedindo o novo de Deus romper e surpreender a gente, além daquilo que a gente já experimentou. Irmão, tem muita gente que não consegue se lançar porque prefere a certeza do pouco que já viveu do que o desconhecido em Deus, mesmo que possa ser super abundante. Olha para mim, irmão, eu conheço pessoas que começaram a fluir em Deus, mas depois que chegaram num determinado momento falaram: Deus, eu não quero ousar mais, eu não quero me lançar mais, eu não quero correr riscos mais, eu prefiro guardar o pouco que eu tenho, eu prefiro manter aquilo que eu conquistei até aqui, porque eu tenho medo de perder. Ei, olha para mim, irmão, não há lugar mais seguro para estarmos do que correndo riscos com Deus. André, mas os cenários são adversos. Sempre foram, irmão. Os gigantes são grandes, sempre foram. Os medos são muitos, sempre estiveram lá. O que vai mudar não é o que está ao teu redor. A única coisa que vai liberar o teu destino é aquilo que está dentro de você. Se Deus for o centro da construção da tua história, não importa mais o que te cerca. Você está comigo? Diga amém. Sabe, a primeira chave que eu quero compartilhar com você é que para abrir espaço para o novo de Deus, você precisa olhar para frente. Para abrir espaço para o novo de Deus, você precisa olhar para frente. Por mais que isso pareça óbvio, é uma das maiores crises que a nossa geração enfrenta. É uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta, saber lidar com as estações. Mas eu vim aqui te lembrar uma coisa, irmão: a esperança mora no futuro. Você sabe por que a esperança não mora no passado? Porque o passado é uma estação que não existe mais. Tem muita gente deprimida tentando lembrar do que já viveu. Tem muita gente nostálgica tentando reviver o que já viveu. Desculpa te dar essa notícia, mas é loucura tentar viver no passado, porque você está esperando que Deus se mova numa estação que não existe mais. O passado não existe mais. Memórias que você carrega são apenas algumas fotografias de um tempo que aconteceu, mas ele não existe mais. Deus está falando: ei filho, o passado ficou para trás, mas a esperança mora no futuro. Então levanta a tua cabeça e olha para o alto dos montes. De onde vem o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, primeira chave para abrir espaço para o novo de Deus, eu preciso olhar para frente. Segunda chave que eu quero compartilhar com você é que promessas geradas em Deus só frutificam em Deus. E é engraçado porque hoje eu quero falar sobre coisas óbvias, mas eu acho que é no óbvio que muitas vezes a gente é saqueado. É no óbvio que muitas vezes a gente se perde. Promessas geradas em Deus só frutificam em Deus. A gente já falou sobre isso em alguns momentos, mas eu quero te lembrar. A gente precisa olhar ao nosso redor e perceber que alguns princípios, eles são os mesmos desde que Deus criou a terra até hoje. Princípios, inclusive desde o jardim até hoje.
Entenda isso, irmão. A redenção nada mais fez do que restaurar aquilo que Deus já havia liberado sobre nós. Deus continua sendo o mesmo, os princípios continuam sendo os mesmos. Então sabe o que é interessante? A gente não pode desconectar uma árvore da terra e esperar que ela viva. A gente não pode tirar um peixe da água e esperar que ele viva. E a minha pergunta é, por que você acredita que algumas promessas de Deus vão se cumprir se você estiver desconectado de Deus? Tem gente frustrada, cansada, tentando fazer acontecer coisas que você não vai conseguir se não for o próprio Deus fazendo por você. Deus está falando: ei filho, eu sou a fonte da vida e eu sou a fonte das promessas. Então as promessas que vêm de Deus só podem ser geradas por Deus. As promessas geradas em Deus só podem se cumprir em Deus. Deus é aquele que gera em nós tanto querer quanto efetuar. Deus é aquele que nos dá o fôlego e nos dá a alegria para continuar caminhando. Deus é aquele que nos fez a promessa e nos dá a provisão para que elas se cumpram, irmão. Deus é aquele que dá o start e mantém a gente até chegar no destino que Ele prometeu. O problema é que no meio do caminho, às vezes a gente acaba se distraindo. E às vezes a gente está frustrado esperando que Deus cumpra a promessa que Ele nos fez, sem estarmos nos lugares que Ele nos pediu para estar. Sabe, promessas em Deus são como estufas, são como oásis no meio do deserto. Eu tive em Israel ano passado e eu fiquei impressionado com uma coisa: eles fazem coisas absurdas com o gerenciamento de água que eles têm lá. Eles têm pouca água, mas eles fazem muito com pouco que tem. E aí eles começaram a desenvolver uma cultura em que eles têm estufas, ou seja, são ambientes controlados, em que começou a frutificar no meio do deserto. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Eu acho que talvez essa seja uma das melhores analogias para a gente entender o que Deus vai fazer no meio de 2020 e nos próximos anos que estão vindo. O problema é que às vezes a gente fica pegando para o solo e a gente está dizendo: Deus, as características desse solo não me deixam frutificar. E Deus está falando: não tem a ver com as características do lugar que você pisa, tem a ver com a essência da promessa que você carrega. Você pode estar num lugar árido, ele vai se tornar um oásis. Você pode estar num lugar frio, ele vai se tornar quente. Você pode estar num lugar inóspito, ele pode se tornar a sua casa, porque não tem a ver com os lugares que você está, mas quem está com você. Irmão, eu sei que você já deve ter ouvido isso em algum lugar, lido em alguma comunidade do Orkut, talvez no para-choque de algum caminhão, essa frase, mas é uma grande verdade. Não tem a ver com os ambientes. Adão pecou no paraíso e Jesus resistiu à tentação no deserto. Não tem a ver com os lugares que você está, mas com aquilo que você carrega, sabe? Eu quero declarar isso sobre você em nome de Jesus, irmão. No meio do deserto, você frutificando. No meio de estações difíceis, você frutificando. Frutos de milagres, frutos de promessa, frutos sobrenaturais. E alguns deles, você vai até procurar justificativa, você não vai saber explicar o porquê que está acontecendo, mas você vai saber quem é que está fazendo. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. 60 dias, talvez um pouco mais, 75, que a gente já está vivendo nessa loucura, são os dias mais frutíferos da nossa igreja. E eu posso dizer, sem dúvida alguma, que tem sido os dias mais intensos da minha casa. Promessas se cumprindo, milagres acontecendo, portas se abrindo. Pastor, então você está dizendo que está sendo fácil? Não, nunca tive dias tão cansativos também. Quem faz parte do meu board aqui, do staff, sabe do que eu estou falando. Tem dias que dá vontade de falar: irmão, hoje tudo que eu queria era ficar só descansando o dia inteiro e não pensar em nada. Cada ligação é uma decisão, cada mensagem que chega é uma resposta que você tem que dar. Você tem que dar respostas a tudo e a todos. A igreja não pode parar, as famílias têm que ser assistidas, a gente precisa chegar em cada vez mais lugares. A palavra sempre revelada, sempre algo fresco de Deus. A tua alegria sempre tem que estar o mais alto possível, porque existe alguém precisando daquilo que você carrega. Kezinha grávida precisa de atenção. Cecília, 70 dias dentro de casa, precisa ser envolvida para que o lúdico dentro da casa não faça com que ela perceba que o mundo está louco nos últimos dias. E no meio de tudo isso, André, como é que você está lidando com isso? Eu estou carregando algumas feridas de guerra, algumas marcas eu vou levar comigo. Eu estou cansado, eu não vou dizer que não vai ser cansativo, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu estou vivendo milagres também. Eu e toda a minha casa estamos sendo abastecidos por milagres, revestidos por milagres. Irmão, a gente está vivendo promessas, algumas delas se cumprindo exatamente nesse tempo e algumas delas sendo liberadas exatamente nesse tempo.
que eu quero liberar sobre você é que algumas promessas vão se cumprir no meio do deserto e algumas serão geradas no meio dele. Mas certamente, se você fizer do Senhor a tua confiança, o deserto não é mais o que vai determinar até onde você vai. Você está comigo? Declare comigo, diga: os ambientes não determinam mais até onde eu vou. Diga: Deus já determinou os meus limites. Diga: Deus já liberou sobre mim promessas. Deus me sustenta através da sua palavra. Diga: o poder do nome de Jesus é suficiente para me manter de pé. Diga: a esperança que em mim habita é suficiente para que eu não pare. Diga: existem dias que são maus, mas eu carrego a esperança da glória de Deus dentro de mim. Diga: e apesar do dia mau, diga: eu não vou ficar no meio do caminho. Diga: eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou me comparar, eu não vou aceitar críticas, eu não vou ficar olhando para o que não aconteceu, eu não vou ficar olhando para o tempo, porque o tempo não determina mais o que eu vou viver. Diga: dias maus ainda assim carregarão milagres, dias bons ainda assim carregarão milagres, porque o clima não determina mais a minha colheita, é Deus quem libera ela. Você está comigo? Diga amém. Sabe, quando você cria esse ambiente de fé, esse ambiente de milagres, você está estabelecendo uma fonte de vida. Talvez você está dizendo: André, qual que é o melhor ambiente então para que milagres aconteçam? É você estar conectado ao teu propósito, irmão. Guarda isso em nome de Jesus. O propósito é um ambiente onde tudo que Deus estabeleceu para você frutifica. O propósito é um ambiente seguro, onde você está se tornando quem Deus chamou para se tornar, fazendo o que Deus chamou para fazer, vivendo o que Deus chamou para viver. É por isso que todo sucesso sem Deus essencialmente já é um fracasso. O maior fracasso que o homem pode ter é ter sucesso naquilo que Deus não chamou para fazer. Irmão, você pode até conquistar algumas coisas, construir algumas coisas, mas não tem nada melhor do que viver o propósito. Então, você pode declarar isso comigo? Diga: o propósito que eu carrego. Diga: é o ambiente onde tudo que Deus me chamou para fazer, diga, vai frutificar. A terceira chave que eu quero compartilhar com você, ou quarta, ou quinta, eu nem sei mais que chave é. A terceira chave é: para viver o plano de Deus, é preciso esquecer o plano B. Olha para mim, irmão. Declara isso comigo, diga: eu preciso esquecer o plano B. André, mas eu não consigo, eu preciso ter algum backup. Então deixa eu te dar uma sugestão. A partir de hoje, encara dessa forma: o plano B é fazer o plano A dar certo. Qual que é o plano B, pastor? Fazer o plano A dar certo. Irmão, deixa eu compartilhar algo com vocês. Quando essa loucura começou, a gente tinha poucos meses como igreja estabelecida, com um local fixo, enfim, uma pequena estrutura administrativa, poucos meses. E uma das pessoas chegou a falar: será que não é melhor, pastor, a gente renegociar, entregar o imóvel, esperar tudo isso passar para a gente recomeçar? Na visão administrativa, talvez faça lógica. O problema é que os milagres, eles não dão a mínima para a lógica. Na verdade, os milagres têm prazer em ferir a lógica, em envergonhar a lógica, porque o milagre nada mais é do que uma lógica perder o sentido de ser. Vou dar um exemplo: andar sobre as águas. Por que se tornou um milagre? Porque não faz sentido alguém andar sobre a matéria, mas quando você começa a andar, é como se o milagre estivesse dizendo para a gravidade: ei, você não determina o que Deus pode fazer. Entende isso, irmão? A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Então o problema de ter uma visão administrativa quando Deus te chamou para viver algo sobrenatural é que a conta não vai fechar. Então, segundo uma perspectiva administrativa, o conselho dessa pessoa faz todo sentido. Chega pro landlord, não sei como é que se chama, acho que é o landlord, não é? Enfim, chama o proprietário, chama o cara que negociou e fala: olha, a gente precisa renegociar, ninguém esperava essa crise. Ninguém imaginava o corona quando a gente assinou o contrato há 3 meses atrás. Então a gente precisa entregar o imóvel e quando tudo der certo a gente volta. Isso é o que alguém normal faria. Mas Deus não te chamou para viver segundo aquilo que é normal. Deus chamou para viver segundo aquilo que é sobrenatural. Sabe o que significa sobrenatural? Significa que o natural agora se tornou o solo pelo qual você caminha. Não é mais o teto, irmão. Se tornou a base. Então aquilo que antes te limitava, natural, agora se tornou a base por onde você caminha, sobrenatural. Então faz sentido o conselho? Faz para os homens, não faz para o Deus que prometeu. Então, se foi Deus quem começou, certamente Ele manterá.
Se foi Deus quem prometeu, certamente Ele cumprirá. Se foi Deus quem te chamou para fazer, certamente Ele fará com você. E quando você não puder, Ele fará por você. E quando você não souber, Ele fará através de você. Irmão, é um Deus que sabe o que eu não sei, faz o que eu não posso fazer. É um Deus que não é surpreendido, não é limitado, pode todas as coisas, sabe de todas as coisas, está em todos os lugares, Ele é tudo em todos. Então, ou eu entendo e usufruo dessa onipresença, onisciência, desse poder sobrenatural de Deus, ou eu vou acreditar num Deus que pode todas as coisas, mas vou viver como alguém que não acredita. Isso é quase como se fosse um ateísmo prático. Sabe o que é um ateísmo prático? É você acreditar que Deus existe, mas viver como se Ele não existisse. Tem muita gente que no meio da crise se descobre talvez tão descrente quanto um ateu, porque você sempre disse que Deus poderia fazer, mas agora você pode estar em dúvida se de fato Ele fará. Ateísmo prático, irmão, é a gente acreditar que Deus existe, mas viver como se Ele não existisse. Sabe, a grande verdade, vamos ser sinceros, só entre eu e você aqui, é que a gente fala para todo mundo que acredita em milagres, mas às vezes a gente está fazendo de tudo para não depender de um. Então eu vim te lembrar, guarda essa chave, irmão. Se você quer viver o que Deus prometeu, você precisa esquecer o plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo. Deus promete um filho para um casal velho. A mulher estéril não pode gerar, mas não foi Deus quem prometeu? Então não tem uma dúvida se vai acontecer. A gente só fica curioso, talvez se perguntando como vai acontecer. E às vezes é essa nossa racionalidade de querer que Deus explique tudo, que rouba de nós o milagre que não tem explicação. Guarda isso, irmão. A nossa racionalidade em querer que Deus nos explique tudo, muitas vezes rouba de nós esse milagre que não tem explicação. Então para de tentar entender como vai ser, descansa na promessa que Ele te fez, esquece o como, confia em quem prometeu é fiel para cumprir. André, como vai ser? Eu não tenho a menor ideia, eu não sabia como ia ser na minha casa, e está acontecendo, irmão, e vai acontecer. André, então está tudo certo? Não, mas está melhor do que já esteve, e não se compara com aquilo que ainda vai acontecer. Então a gente precisa continuar, a palavra fala a respeito disso. Irmão, a palavra precisa ser uma verdade na nossa vida. Aqueles que semeiam com lágrimas, certamente colherão com júbilo, certamente se alegrarão quando trouxerem os seus feixes. O que a palavra está dizendo é: ei, não importa o teu estado durante a semeadura, existe uma garantia durante a colheita. Você está cansado? Continua caminhando. Você está cansado? Continua semeando. Você se sentiu frustrado? Irmão, deixa Deus renovar você, mas não pare. Existem algumas dúvidas batendo na tua porta, avisa para elas que a esperança da glória já chegou primeiro. O medo está tentando te seduzir, avisa para ele que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tem dias fáceis. Tem alguns dias que parece que a gente está lutando um pouco menos do que em outros, mas todos os dias são dias de luta. Isso é uma verdade, irmão. Todos os dias são dias de luta. E por que às vezes a gente está cansado, mesmo crendo que Deus pode fazer? Porque são vários os motivos. Um deles é porque às vezes a gente tenta fazer por Ele. Sabe outro motivo que às vezes a gente fica cansado? É que a gente quer tratar de forma natural aquilo que é espiritual. Efésios 6:10 diz: olha, você precisa se revestir das armaduras de Deus. Você precisa fazer tudo para que, depois de ter feito tudo, permaneça firme. Irmão, a palavra está dizendo: olha, depois que você fizer tudo que você pode fazer, permaneça firme. Por quê? Porque agora é a hora que você vai assistir Deus fazer. Só que tem muita gente que não está nem assistindo Deus fazer, porque antes de chegar nesse ponto já desiste. Uma teologia que muitas vezes deixa a gente mimado, acreditando que Deus vai nos poupar das lutas. Não. Deus não vai te poupar das lutas. Como um pai também não pode poupar os filhos dos desafios. As lutas não abatem você, as lutas forjam você, ensinam você, fortalecem. Irmão, qual é a glória de um general que nunca venceu uma batalha? As patentes que os generais carregam dizem respeito às batalhas que eles já venceram. Quanto mais batalhas vencidas, mais autoridade ele tem.
Sabe o que eu acho maravilhoso? Quando Davi mata o gigante, uma das primeiras perguntas que o rei faz, se não a primeira, é: quem é o pai desse menino? Eu imagino que na mentalidade dele, e por conta da cultura da época, quando a gente estuda um pouco da cultura da época, a gente entende a genealogia, o lugar de onde você veio, falava muito a respeito de você. Então a gente vê isso até nos discípulos: fulano, irmão de Beltrano, fulano, filho de Ciclano. Isso era muito conectado à cultura da época. Então quando o rei está dizendo de quem ele é filho, é porque ele entende que se aquele jovem mata gigantes, imagina o seu pai. Ei, olha para mim, não se distrai não. Se aquele jovem que nem conseguia suportar o peso da armadura do rei enfrentou o gigante, de quem ele é filho? Preciso que você entenda isso, irmão. As suas batalhas, depois que forem vencidas, vão fazer muito mais do que deixar em você cicatrizes. Elas estão aumentando a tua patente. Então eu imagino Davi entrando nas próximas batalhas, e aí o povo começa a dizer: olha, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Por quê? Porque a fama vai se espalhando a partir das vitórias que ele conquistou. Você nunca vai receber os despojos da guerra que você não esteve lá. Ué, mas pastor, Deus não vai lutar as minhas batalhas? Vai, mas isso não significa que você vai se ausentar do campo de batalha. Você vai estar lá, mas é Ele quem luta por você. Você tem que estar lá, irmão. Você tem que estar lá. Por quê? Porque os seus olhos verão os seus inimigos sendo derrotados pelo Deus dos exércitos. Aí vai ter gente que vai falar assim: é isso mesmo, eu quero ver os meus inimigos sendo derrotados. Você pode estar pensando no nome de um monte de pessoas. Ei, olha para mim, Deus está te chamando para ver além daquilo que os seus olhos naturais conseguem ver. Atrás de toda resistência humana existe uma militância espiritual. Efésios 6 está dizendo: olha, você tem que ser revestido das armaduras de Deus e permanecer firme, mesmo depois de ter feito tudo. Permaneça. E aí, em um determinado momento de Efésios 6, ele diz: por quê? Porque as suas batalhas, elas não são contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Irmão, existe uma batalha sendo travada enquanto eu prego, para que eu não fale, para que você não ouça. E sabe qual é a nossa firme garantia? É que se eu estou pregando e você ainda está ouvindo, significa que todas as batalhas que tentaram nos impedir de acessar aquilo que Deus tem para nós já foram vencidas por Deus. Ei, você pode estar em qualquer lugar do mundo, você está me ouvindo? Entenda, você já venceu mais uma batalha. Talvez você estava pensando em desistir. Olha onde você está chorando, quebrantado. Deus está renovando sua fé. Sabe o que significa? Significa que o Evangelho, as boas notícias, as boas novas continuam fazendo frutos, continuam gerando milagres. Talvez você está quebrantado, você está dizendo: ei, eu estava pensando em desistir e eu coloquei agora nesse canal, ou por algum motivo apareceu, ou alguém enviou para mim e eu estou começando a acreditar de novo em milagres. Ei, irmão, significa que mais uma batalha foi vencida. E olha para mim, novas batalhas surgirão. Talvez você vai dizer: tem gente que diz: pastor, eu tenho uma conexão com a sua forma de falar e todos os dias eu ouço a palavra para me renovar. Irmão, entende? O que renova não é o sermão de um pregador, mas é a palavra que o sermão carrega. É a palavra que mantém você de pé, é a palavra que sustenta a tua casa, é a palavra que fez a promessa e garante com que ela se cumpra. A palavra é tudo que você precisa. A palavra que nos mantém de pé, mesmo que gigantes se levantem contra nós. A palavra é o que mantém o nosso coração seguro, mesmo que o mar esteja agitado, mesmo que os ventos sejam fortes. Ei, tudo que você precisa é de uma palavra. E eu te garanto, irmão, você nunca mais vai ser o mesmo. Ei, pastor, até então eu estava pensando em planos B. Se isso não der certo, eu vou desistir, ou eu vou sair de casa. Ou, ei, olha para mim, irmão, qual foi a promessa que Deus te deu? Qual foi a palavra que Deus te deu? Então se agarra nela até que ela se cumpra. Pode passar o tempo que for, pode custar o que for, mas até que essa se cumpra, não desista dela. E depois que ela se cumprir, novas palavras virão, novas promessas virão, novas estações virão. Irmão, eu não desisto daquilo que Deus prometeu até que se cumpra. E eu posso falar por mim, tem sido surreal tudo que Deus tem feito. Deus prometeu uma família, depois uma casa, depois filhos, um chamado, ministério, depois nações, missões, uma igreja.
Irmão, tudo que Deus tem prometido, eu tenho visto Ele fazer infinitamente mais do que aquilo que eu imaginei que Ele faria. Você sabe por quê? Porque a minha imaginação é limitada. Quando você acha que já viu Deus fazer tudo o que Ele poderia fazer, Ele te mostra que só está começando. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus, onde você estiver, eu quero liberar isso sobre você. Só está começando. Aquilo que Deus começou a fazer na sua casa, na sua vida, no seu ministério. Vamos junto, gente, vamos junto. Só está começando, Dani. Só está começando. Sabe, Jó 22, 28 diz: determinando tu algum negócio, sedes firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. Determinando tu algum negócio, sedes firme, e a luz brilhará sobre os teus caminhos, irmão. Eu não sei se você já viveu isso, mas tem um momento que a gente fala, cara, na boa, só um milagre. Eu estou vivendo um momento que só um milagre. Ei, deixa eu te dar uma boa notícia. Se tudo que você precisa é um milagre, você precisa da coisa mais segura debaixo dos céus e sobre a terra. Irmão, se tudo que você precisa para viver uma nova estação é um milagre, eu vim aqui te apresentar um Deus de milagres. Para aqueles que estão cansados, Ele está falando: ei, filho, muito prazer, eu sou o teu renovo. Para aqueles que estão desanimados, Ele está falando: ei, muito prazer, eu sou um bálsamo sobre o teu coração. Eu sou aquele que te coloca de pé e te faz permanecer apesar das suas lutas. Se você está doente, Ele está dizendo: ei, filho, muito prazer, eu sou a cura. Se você está pensando em desistir, Ele está dizendo: ei, muito prazer, eu sou um Deus de novos começos. Irmão, a verdade é, não importa o que você está vivendo, Deus sempre tem algo novo para liberar sobre você. Eu quero te fazer um convite, onde você estiver, feche teus olhos em nome de Jesus. O louvor vai ministrar e eu quero orar com você, eu quero liberar palavras de vida sobre você, irmão. É tempo de você se colocar de pé. Você não vai desistir, você não vai parar. Maior é o que está em você do que tudo aquilo que se levanta ao teu redor. Então, se você puder, feche teus olhos em nome de Jesus. Levante suas mãos. Pai, nós declaramos em nome de Jesus o espírito de ousadia. Nós declaramos a cobertura do teu sangue, removendo de nós todo medo, toda paralisia, toda palavra contrária liberada contra nós, toda arma forjada contra nós não prosperará. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, céus abertos. Nós declaramos o poder da tua palavra gerando vida em nós. Pai, nós declaramos tudo aquilo que tem se levantado contra nós, sejam principados, potestades, Pai, sejam gigantes, sejam mar revolto, deserto, não importa o nome que eles têm, nós declaramos: eles não definirão até onde nós iremos. Nós somos quem o Senhor diz que nós somos, viveremos o que o Senhor diz que nós viveremos, nós experimentaremos cada uma das tuas promessas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E as muralhas cairão pelo nome de Jesus. Erga a sua voz e declare: que ruja o leão, que ruja o leão, a terra estremeça diante da majestade de... Vamos, que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vamos! Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. Cantamos santo, santo é o Senhor. Pega a sua voz e declare: cantamos. Vamos! Santo, santo é o Senhor. Pega a sua voz e declare essa verdade. Cantamos santo. Oh!
Santo, Santo é o Senhor. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a sua sorte. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipresente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Salmos 128 diz: irmão, como é feliz aquele que teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos, porque você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como videira frutífera na sua casa, os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Irmão, deixa eu liberar algo sobre você, presta atenção nisso. Salmos 18:2 diz: o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo e é em quem eu me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Ele é a minha torre alta. Eu clamo ao Senhor, que é digno de louvor. Estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte não me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do inferno me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Mas na minha aflição eu clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo Ele ouviu a minha voz e chegou à sua presença. A terra tremeu e agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram, porque Ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Montou no querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Ele fez das trevas o seu esconderijo, fez escuras nuvens cheias de água o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença as nuvens se desfizeram em granizos e raios. E quando dos céus trovejou o Senhor, e quando ressoou a sua voz, atirou suas flechas e dispersou os inimigos com seus raios. Ele os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor. Com seu forte sopro que saíam das suas narinas, das alturas, estendeu as mãos e me segurou, me tirou de águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Então eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação e me livrou, porque me quer bem. Você pode levantar suas mãos, declare isso: santo, santo.